Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Etc e Tal podcast. Publicidade, marketing, cultura, negócios e tudo aquilo que não cabe numa caixinha. Eu sou o Ander, publicitário, hoje estou à frente da agência Etc Creative Brand. Se você e a sua empresa sentiram que esse é o momento de investir na marca, venha tomar um cafezinho com a gente, vamos conversar e quem sabe a gente trabalhe junto no futuro. Hoje o papo é sobre o que a gente veste, mas principalmente sobre o que a gente transmite sem dizer uma palavra, sobre identidade, expressão e o poder de uma marca quando ela tem propósito. Eu costumo dizer que nem tudo é publicidade, mas tudo, de um jeito, se comunica. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que Ângela Cristina Pessotto, sócia proprietária, diretora criativa e estilista da Una Maison. Meio século de experiência e observações pelo mundo, criativa, crítica e construtora de coisas e realidades, apaixonada pela educação e por tudo que o ser humano é capaz de fazer para tornar o mundo melhor. Ângela, seja bem-vinda. Obrigada Anderson, que bom estar aqui com você. Eu quero usar uma palavra que foi você que me contou a história dela, gratitude, por despertar em mim muitas memórias afetivas, tá, com esse momento. E hoje eu quero deixar uma mensagem bem especial já na abertura desse momento, que a gente esquece o quanto a nossa presença no mundo, né, e a presença daquilo que a gente faz é importante. Então a gente veste, mas a gente também transmite imagens. E nessa transmissão de imagem a gente comunica a nossa presença, o nosso impacto, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente constrói. E nesse ambiente aqui super criativo, que eu cheguei aqui hoje e olhei assim pro ladinho naquilo que eu consegui captar, eu lembrei das memórias que eu tenho do Anderson lá de, acredito, uns 20 anos atrás, né? Em vários espaços que eu encontrei o Anderson. Então, é isso que é imagem. E a gente tem uma leitura assim, e que hoje ela está sendo difundida com muita força dentro do universo da moda, né? Desse cenário de consultoria de imagem, de estratégia de imagem. Mas a gente esquece muito que a construção da imagem de uma pessoa, ela vai muito além da roupa. Ela vai juntando, né, elementos da sua trajetória, da sua construção enquanto pessoa. E a roupa, ela se torna um elemento importante em como a gente se apresenta, mas muito antes disso tem toda uma base, né? Tem o alicerce, que é a construção do sujeito, o estudo, o aprendizado, o conhecimento, as relações com todo esse universo. E nesse teu espaço aqui, junto com a equipe, eu vejo isso assim brotando, é um universo de criatividade. Então, nós precisamos de mais espaços assim, e conversar mais sobre isso também, porque isso vai transformar nossa ambiência, a ambiência do nosso viver em sociedade. Então, vamos deixar esse resumo aqui para a gente dar essa abertura. Ângela, eu fico muito feliz em ter você aqui comigo no podcast. Estávamos batendo um papo antes aqui, 18 anos já vai fazer a Una, né? Quando a gente trabalhou essa marca tá aí até hoje. É difícil empresas desse segmento se manterem no mercado por muitos anos, numa cidade pequena, numa região ainda pequena, talvez pequena para aquilo que a Una já nasceu, né? Porque ela nasceu para ser grande, ela nasceu para as pessoas, vestir as pessoas para elas não serem pequenas. Eu percebia isso quando você me trouxe, Ander, nós vamos construir uma marca agora, o nome vai ser Una. Então eu vou te fazer essa pergunta aqui para a gente começar agora, que é como surgiu a ideia da marca? Foi algo planejado ou aconteceu naturalmente, Ângela? Nós tínhamos esse desafio, né, de criar uma marca para a empresa. E eu lembro assim que eu queria que algo fosse ligado a tecidos, a fitas, mas que fosse também algo muito único. E ali vem a ideia da unicidade, da deusa Una, de todo esse sentido. Eu lembro que eu tinha essa leitura nessa época e eu joguei isso para o Anderson, né, que era um profissional assim, que eu já admirava pela criatividade, né, naquele momento, e você trouxe uma solução. Lembro disso, assim.
E também eu queria que não fosse uma marca homônima, né, ao meu nome, e que fosse algo que tivesse uma presença que a gente pudesse explorar. Que tivesse a combinação de vermelho, um vermelho mais maduro, assim, que tinha, né, uma pigmentação com preto, branco e prata. Que tivesse essa mescla, assim. E daí nós fomos evoluindo, você me apresentou, eu não lembro de ter solicitado eu te apresentei, mudança. nós tínhamos feito um briefing na época, e aí nesse briefing era para ter uma ideia de movimento, e a ideia do movimento que surgiu foi uma fita, né? Aí te apresentei. O Maison você também já trouxe para mim pronto, então é isso que eu quero, Una Maison. Nesse movimento da fita ficou muito legal, eu lembro que até nós gostamos, mas ainda assim, aí você me colocou na parede, aí eu lembro que você chegou e disse assim, mas Ander, tinha que ser uma coisa com mais vida, quem sabe um dente de leão, daquele teu jeitinho, nós sentado na mesa, e eu disse, como é que e tem que ter movimento. E aí você imagina 18 anos atrás colocar isso, né, de maneira técnica, e colocar na marca e fazer com que encaixasse na marca. Você me dá um minutinho, eu vou falar. Eu fui para o interior, hoje eu tenho um espaço bem criativo também no interior de Itaquaruçu, onde eu saio. Quando eu vou criar uma marca, eu vou para lá, eu consigo respirar no meio da natureza e trabalhar. E lá, eu disse, eu vou colher todos os dentinhos de leão que eu encontrar. Beira de estrada. E aí eu fui catando, fui juntando e eu fui vendo, mas onde é que ele se movimenta, né? E aí voltar para frente do computador e fazer aquilo. Aproveitei as fotos que eu fiz dos dentes de leão, a gente fez um teaser para o jornal para fazer o lançamento da marca. Acho que foi 3 semanas, se não me engano, o dente de leão ia voando e ia passando para outra publicidade até chegar o dia do lançamento da Una e apresentar. Então, hoje a marca, a Una Maison, a parte do rafeio, enfim, tudo certo, fui eu que fiz. Mas o contexto dela veio muito de ti, porque tu é uma pessoa criativa. Não por acaso você trabalha com moda, e para trabalhar com moda tem que ter criatividade, né, Ângela? Então, foi um prazer. O podcast aqui é para você falar, eu é só para fazer pergunta, mas aí você me deu esse espaço agora aqui no podcast, eu acabei falando. Se quiseres complementar sobre a marca, antes de eu passar para outra pergunta, pode complementar. Sim, e o que eu lembro, tá, Anderson? Você foi muito feliz porque eu lembro que a gente fez uma estamparia, que foi uma estamparia de camiseta, né, que foi feita em tela, na época, né, serigrafia. E o vetor ali, ele conseguiu ser transferido, você conseguiu fazer tudo isso. Eu sei que naquela época nós tínhamos muito menos recursos, inclusive, de digitalizar isso, né? Então, teve uma felicidade. E fato que em alguns momentos eu tive vontade de fazer um rebranding, assim, e mudar. Mas e sempre quando eu imaginava isso, queria fazer, eu desistia porque eu gosto muito. Então eu vejo assim que tem coisas que funcionam e que elas não precisam ser mudadas. É fato que tem muitas marcas hoje no mundo, assim, se a gente for fazer um estudo, né, que elas não alteraram. Né, os selos, os rótulos e tal, e seguem super atuais. Então, acho que não precisa mexer naquilo que está certo, que está funcionando. Então eu estou vendo isso, assim. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo dos guris e falo também para alguns clientes. A gente acaba tendo como referência marcas grandes. Vamos pegar uma coisa completamente fora da moda, que é a Coca-Cola. Então, o que a Coca-Cola faz? Muitas marcas grandes fazem rebrand, mas mínimos, né, para reposicionar, enfim. Quando o digital ele ficou muito em voga, elas mexeram um pouquinho nas curvas, enfim. Tem marcas de montadoras, indústrias de automobilísticas fazendo, mas a Coca-Cola é uma marca feia e a gente acha bonita. Se eu fosse hoje criar uma marca da Coca-Cola, eu e qualquer design do planeta não faria aquilo. E ela é uma marca que o pessoal se agrada, vê, e a Coca não muda. Então eles pegam alguns eventos, depois de alguns anos, e eles pegam a marca, dão uma mudada, jogam na tela por uma semana ou duas numa campanha, e depois volta a ser a Coca-Cola normal, todos esses anos. Então o rebrand é bom,
É legal, sim, quando você não perde o propósito da marca. E por que a Una deu certo como marca? Porque atrás dela tem propósito. E eu sempre falo aqui pro pessoal que existem 5 pontos de contato para fazer uma marca. O primeiro é marca como negócio. Você sabia muito bem qual era o teu negócio quando você queria montar a Una. Marca como produto. Não o produto que a Una vende, mas a Una como produto. Se a Una estivesse numa gôndola, as pessoas iriam querer pegar. Você sabia muito bem qual era a marca como produto. Marca como pessoa. Tom de voz, expressão verbal. Quantos eventos foram feitos pela Una, né? Identidade Una, como é que era? Identidade Una. O próprio lançamento da marca, você lembra? O Wicca, as meninas. Aquilo foi maravilhoso. Eu não sei se você tem isso gravado, se tem um vídeo. Eu participei disso. Foi assim, eu chego a me arrepiar nesse momento, porque aquilo era fazer marca de verdade. Uma marca não é só sentar na frente do computador e fazer ela. Né? Então, marca como pessoa, ela já nasceu com esse sentimento que tu tinha nesse terceiro ponto de contato. Depois, sim, marca como símbolo, como quarto ponto de contato, que aí é aquela coisa, eu captar o briefing de você, você entender aquilo que eu passei para ti, né? No rafeio, e aí, por fim, a marca como propósito. Você, desde o início, você sabia o que a Una, ela veio ao mundo para quê? Você sabia disso. E dela ser feita no dia a dia, né, Anderson? Porque, assim, desde o início, e fato que eu vou lembrar de novo do elemento, né, do dente de leão, da sementinha voadora e tal. Porque quando eu paro para resgatar, assim, momentos de desafio, que toda empresa tem, nós temos muitos, né, na nossa história. Dia a dia, né? No dia a dia. E muitas vezes são coisas simples também, fáceis de resolver. Porque quando a gente tem um problema, eu paro para pensar que o problema está aí, mas a solução também está dentro do nosso sistema. Então, está dentro da empresa e com as pessoas que a gente tem naquele momento dentro do negócio. Mas a gente passou por vários desafios e entre eles, assim, foi a fase de a gente estruturar, então, a marca no mercado e a gente trabalhou com multimarcas na loja física, né? Então, a gente vendia outras marcas de indústria nacional. Sempre a gente manteve o ateliê funcionando. E foi andando, mas nesse processo todo aí tivemos mudanças, né? E teve maturação, a gente foi analisando o produto, foi analisando estratégia de produto. E eu fui lembrando sempre da sementinha, né, do dente de leão, que é uma planta da resiliência, então. E o mundo dos negócios é isso, como o mundo para nós também é assim, como ser humano, porque ele não te dá moleza, né? É pancada todo dia, é desafio todo dia. Ser empresário, né? Solo árido todo dia, né? Então, assim, no momento econômico que a gente tem vivido, assim, eu vejo, desde que a gente começou o negócio, é aquela ideia, assim, também que é vendida do empreendedorismo meio romântico e tal, e eu não caio nesse jogo porque eu vejo que nessa hora a gente tem que ser pragmático, tá? Porque se tu começa a olhar número, resultado, tu sabe que não dá para romantizar. E se vende muito isso, principalmente no universo do empreendedorismo também feminino, do ramo de negócio de moda, que não é só glamour, né? E não é glamour. Vivendo na realidade que a gente vive, numa cidade menor, numa região menor como a nossa, que nós precisamos desenvolver também um universo e outras matrizes produtivas, né? Que isso é crucial, é algo que nós precisamos discutir. Então eu vejo a Una nesse cenário, como eu ouvi de muitas pessoas, se tivesse a Una em Porto Alegre, se tivesse a Una numa cidade X, né? A gente tem muita cliente que mora em cidades maiores e elas trazem isso, consultores que vieram nos atender, porque a gente tem um acompanhamento do Sebrae, que é histórico dentro da empresa. Então, essas coisas me levam a muitas reflexões, sabe? Eu fico muito pensativa, assim, e tem muita coisa, às vezes, que eu fico meio de cara, assim, eu fico meio de fora também, porque eu não consigo concordar com um ambiente que ele está fomentando uma estrutura que nos sufoca. É verdade. E essa estrutura não sufoca a Una, ela sufoca o negócio do Anderson, e sufoca outros negócios, ela sufoca a criatividade. Principalmente. Principalmente. Mas olha só, Ângela, você, nesse contexto todo, sabendo dessas dificuldades, né? Até porque quando você entrou no negócio já sabia das dificuldades,
mas vivendo as dificuldades todos os dias, você sempre foi encontrando soluções, né? E aí e nunca deixando a marca cair, né? E aí por isso eu vou te perguntar aqui quais são as divisões da marca como empresa hoje que você deixou lá dentro para trabalhar. Isso, então nós iniciamos com uma realidade de loja multimarcas e ateliê de moda festa sob medida. No decorrer disso a gente foi fazendo avaliações. Eu lembro que em 2013 eu fui fazer um showroom num fornecedor de uma marca nacional assim, e eu cheguei lá e ele tinha uma meta para mim. Eu disse: não, mas essa meta é tua, não é minha. Que era uma meta de compra. Na verdade, ele queria que eu comprasse tanto. E isso foi junho de 2013. E aquilo lá, assim, foi meio um choque de realidade. Eu voltei para casa, o fornecedor disse que abria outra praça aqui na cidade, né, em outra loja. Ele disse: pode abrir. Que é o que eles fazem, né? É, que eles fazem. É hoje. E eu voltei decidida, então, que a gente ia começar a pensar em produzir. Só quando tu para pensar em produzir, Anderson, você tem como é que eu dizer, uma crença que a produção ela precisa ser em grande escala, com uma estrutura industrial. Só que como eu sempre li muito e busquei muito, né, lendo sobre negócios também de futuro, sobre estratégia, de possibilidades, que podia estar acontecendo como tendência, eu via que uma das críticas que estavam acontecendo no cenário da moda é essa ideia, assim, da moda rápida, né? Que é o fast fashion. Então, naquele momento, assim, grandes grupos já estavam comprando várias marcas, né? Estavam dominando o cenário, daí, né? Tanto no mercado nacional como internacional. E eu comecei a pensar: não, mas esse é um ponto da balança. Nós temos o contraponto, porque sempre tem. Mas o que impede nós de sermos um pequeno negócio que a gente produz em pequena escala? Daí veio a ideia da moda lenta, né? Que é chamada, no termo em inglês, slow fashion. Eu não gosto muito dessas terminologias, porque a gente não entende isso, né? No senso comum, conversando na roda, até junto com as clientes, enfim. Então, naquele momento, eu acho que a gente começou a alimentar de vez mesmo a ideia de produzir. Mas o medo era que a gente não ia conseguir produzir e entregar. Problema de gargalo. E ali a gente começou, o Sebrae nos acompanhando, foi indo. Eu lembro que em 2017 a gente teve uma greve de caminhoneiros, a gente teve em abril 17 dias com possibilidade de abrir a loja. E assim, a venda travada, não circulava ninguém, tudo. E a gente cortou mais ou menos umas 500 peças de vestuário, que era peças de tule, um material resinado que não precisava de arremate, era corte no fio e tal. E vendemos tudo por menos de R$100. Tá? E daí aquilo lá aconteceu e na época a Mari trabalhava conosco e a Mari olhou para mim e disse assim: Ângela, é isso. E eu queria dizer isso para ela também. Então a gente exercitou isso, né? E daí começamos, não, a gente vai produzir. Em 2018 teve a Expo Fred, a gente levou umas peças no stand, peças que até hoje a gente produz, então a gente tem um estudo numa pirâmide de peças que a gente vende, né? E modelagens que até hoje funcionam. Daí 2018 foi um momento assim, isso mesmo, né? 19 assim, e 18 a gente fez uma reforma e a gente estabeleceu a escola. E o que é a escola? A Ecole Una é uma escola de criatividade. Ecole Una. Então a gente tem um ateliê que produz moda festa. Dentro do ateliê a gente continua desenvolvendo as peças da empresa, então a gente faz a piloto, temos melhorado muito os processos, depois faz o corte, os enfestos e tal, e produz em pequena escala, que a gente chama, ou famílias, né? Que conversam, ou coleções cápsulas, elementos. Sai muita peça exclusiva ainda, muita peça única, né? Que vai para a loja. E daí surgiu a escola. E a Ecole surgiu porque em 2016 eu fiz mais uma formação com um curso muito bacana e na época a prof olhou para mim e ela disse assim: Ângela, você tem uma abordagem diferente de consultoria e você precisa, né, registrar tudo isso e formalizar isso com uma abordagem tua. Então eu desenvolvi uma abordagem autoral. Naquela época eu já vinha atuando desde 2011, mas assim não tínhamos assim consultora de imagem, pessoal que fizesse teste de coloração na cidade, enfim. E eu criei uma metodologia minha, né? Então eu trouxe isso para a Ecole Una, dentro da oficina de estilo. Hoje a gente tem outras oficinas também funcionando, como uma proposta. E soltamos as oficinas em 18 e 2019. Tava bombando, né? O projeto de posicionamento para o ateliê, para noivas, tudo fluindo. E o que acontece em 2020?
É, a pandemia. A pandemia. Daí assim, Anderson, eu digo, tá? Como vários negócios também vão dizer a mesma coisa, é como se a gente tivesse zerado o cronômetro da UNA, tá? Foi um momento bem difícil, porque eu lembro que a gente decidiu, a partir de agora a gente vai produzir para alimentar na nossa loja, nós vamos ter uma loja de marca própria, com preço de fábrica e tal. Mas aconteceu o seguinte, a gente decidiu isso em janeiro, 19 de março, se eu não me engano, fechou tudo. E nós levamos, assim, mais ou menos 1 ano e meio, tá? Pra gente startar de novo um ciclo de venda. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, dá para considerar que em Metade um ano de a gente 21. quase não vendeu, né? A gente nem conseguia vender, porque era aqueles protocolos, né, de cuidados, enfim. Então, a gente fez máscara um período, eu consegui um tecido que ele vinha com uma resina, né? Ele era impermeabilizado, fizemos máscaras de tecido, mas não dava nem para manter as contas Imagina. fixas, né, da empresa. E eu lembro assim que a gente tirou uns relatórios em junho de 2021, então a gente conseguiu ter uma estratégia assim que o pessoal começou a olhar para os produtos, né? Ainda hoje tem gente que olha e diz assim, são vocês que estão fazendo isso? Tá? Então, assim, tem muito pezinho atrás, assim, de acreditar que nós somos capazes, né? Que o que tem lá dentro realmente está acontecendo. Há muitas pessoas que desconhecem o formato do nosso negócio, que eu vejo que isso é ruído de comunicação também, porque a gente está aqui para falar sobre isso, né? Então, as pessoas ainda não imaginam... ou que a UNA é inacessível, né, de não entenderem o conceito da empresa, não entenderem que no sob medida, se tu traz uma referência de um vestido de Oscar, esse vestido ele não vai ser vendido e entregue para ti por R$500. É óbvio, né? Mas na loja de marca própria, onde a gente pode trabalhar com preço de fábrica, que a gente tem uma sequência de produção, que tem um produto estudado ali, a gente está sempre trabalhando para entregar o melhor preço para o cliente, né? Então, e daí... Voltando em 2020, assim, eu vejo que a gente zerou o cronômetro e hoje eu fiz essa reflexão semana passada. Eu fui até o final lá no corredor da empresa, voltei e daí eu parei para pensar, mas esse ano a gente está completando 6 anos pós-pandemia, né? verdade. E se fala muito que negócios, eles têm uma vida. Ciclos. E é como se nós tivéssemos uma segunda vida, sabe? Depois da pandemia. A UNA tá tipo gato, assim, tá tendo vida, sabe? Tô vendo assim, que é o momento de se fortalecer de novo. E daí vem o convite do podcast, que me despertou várias memórias dessa história. Do passado. Do passado. Então é um exercício que eu tô fazendo aqui também hoje pra gente parar pra pensar um pouquinho em tudo isso. Mas, Ângela, muita gente pós-pandemia não teve essa vidinha do gato aí, né? Então, a UNA, você, a tua equipe, então, de parabéns. Até aproveitar aqui fora do protocolo, e você é uma mulher feminista, e a gente sabe disso, né? Mas tem um homem muito importante do teu lado. Sim. Né? Quer falar um pouquinho dele? Porque desde o início, eu lembro desde a construção da marca ele estava ali presente, está até hoje. Né? E o Leandro, então, que é o meu esposo e é o grande parceiro e também ele, de fato, é o grande investidor no negócio, né? Acredita, né, desde o início. E a gente sabe, viu, Anderson, que também é uma coisa que eu não posso romantizar, assim. A gente colocou os nossos recursos como casal dentro do negócio, né? E isso tem nos desafiado muito. Mas o Leandro, assim, o que eu vejo? Ele está ali presente. Hoje ele tem um suporte muito importante na parte administrativa, de parte de gestão de banco e tal. Porque eu também não tenho várias mãos e a nossa empresa é pequena, né? E a equipe é pequena. Então ele tem feito isso de uma forma assim exemplar, né? Desde demonstrativo de resultado, de estudar número, de ver algumas coisas que são importantes e isso nos ajuda a tomar decisão também, né? Porque uma empresa, quando ela é gestada no escuro, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, então é necessário que a gente cada vez mais desenvolva uma maturidade para esse olhar. Eu vejo assim. Então ele tem sido uma pessoa muito, muito importante nesse cenário.
como todas as pessoas que já passaram pela empresa, né, pela equipe e tal, cada uma no seu momento, porque a gente sabe que as pessoas acabam exercitando, dando o seu melhor em determinados momentos, mudam o objetivo, né? E isso é uma coisa também que está sendo bem constante, né, Anderson, hoje nesse cenário. Então, a questão de recursos humanos, assim, eu vejo que o mundo do trabalho tem mudado e ele também tem nos desafiado, que é uma coisa que eu tenho parado para pensar muito, assim, como aproveitar melhor o potencial humano e a gente não deixar isso sobrando ali dentro, assim, dentro do negócio, porque a gente nem pode se dar o luxo a isso, né? É algo que é crucial também nesse momento. Eu acho que isso é da realidade nossa, do interior mesmo, né? Tem essa dificuldade de recursos humanos, né? A empresa é pequena, a equipe tem que ser enxuta. Eu vou falar uma coisinha aqui da agência, Ângela, que a gente tem que sempre buscar um diferencial. Hoje, a gente trabalha muito com inteligência artificial, toda a parte técnica a gente está sempre tentando melhorar, para entregar melhor, né? Fazendo muito estudo, para entregar um bom criativo que dê resultado, enfim. Mas a gente sempre tem que entregar uma coisinha diferente para o cliente. Porque é ele que nos sustenta, é ele que não fechou, que não deixou você fechar a porta, porque você tá ali, às vezes pagou até a conta porque sabia que depois ele iria voltar, né? E nós trabalhamos aqui muito no analógico. Eu falo para os guri, tem essa mesa aqui que tá aqui na tua frente, e aí eu levo a mesa para lá. Eu digo, não, a mesa tem que jogar aqui em cima os papéis, tem que rabiscar, tem que discutir, tem que ser analógico. Depois eu vou falar um pouquinho do meu livro aqui. E aí eu digo, por quê? Porque se a gente ficar só no que está acontecendo hoje no mundo, a gente vai fazer igual ao que todo mundo faz. E voltar lá atrás e viver isso, tá no analógico, ele faz parte do criativo. E aí, mais uma vez, falar da marca, que você não perdeu essa essência analógica, vamos dizer assim, de estar lá, de botar a mão, de fazer o diferencial. E por isso que eu vou te perguntar, o que é que a Una, ou a Ângela, vou abrir mais um parênteses aqui, eu lembro que teve uma oportunidade na nossa vida, e aí você escrevia uma coluna, né? E aí essa coluna, eu disse assim, não, mas vamos botar a Una ou vamos botar a Ângela? Eu disse, o que fortalece a Una é a Ângela. Eu lembro de ter falado isso pra ti. Se você assimilou ou não sei. Mas acatou e a coluna tava lá, né? Pelo menos lá no início como Ângela. Por quê? É você quem trabalha, é você que faz. Eu tenho a Etc. aqui, eu tô à frente da Etc. Tem toda uma equipe, todos estão ali, mas a gente também tem a nossa história, tem que ter um humano ali. E aí eu digo pros guris aqui, qual é o nosso diferencial? Então eu pergunto para você, hoje o que você faz lá na Una que o cliente não percebe? Vocês vão rir, né? Daí eu já me fui cobrada várias vezes, inclusive por consultores, que eu faço microgerenciamento e faço tarefas que eu não preciso fazer. Por exemplo, a limpeza da loja. Olha. Né? Ou fazer toda a revisão das peças, né? Tirar fio, linha, passadoria. Você faz? Mas claro ajuda, que né? mas a grande maioria sou eu que faço. Agora, nesses dias, assim, teve alguns momentos que a Mel fez e quando ela pode, ela faz, mas assim, eu não tenho uma equipe específica para cada coisa lá dentro. Já tive equipe maior. Então, assim, ninguém acredita nisso, sabe? E por que eu tenho feito isso? Porque, primeira coisa, não tem atividade para um profissional ficar só fazendo a parte de finalização de peças lá dentro, né? Colocar botão, forrar botão, essas coisas. Então, eu consigo fazer isso. Claro que eu poderia ficar mais no estratégico. E ficava me culpando. Então, eu ficava me culpando a todo momento. Mas não faz muito tempo, acho que foi dezembro agora, ou janeiro, uma amiga, que também tem uma empresa, que é uma empresa familiar, que eles estão aplicando vários processos de gestão e tal, mas de uma forma madura, eu vejo que é maduro isso. Ela me falou, eu falei para ela, eu tô muito no microgerenciamento, fazendo tarefas aqui e tal, e não sei se é o caminho, sabe? Porque tem dias assim que tu sente assim que tu tá me segurando um negócio, né? E daí ela olhou para mim e disse assim, Ângela, isso é coisa que faz parte das nossas empresas, porque nossas empresas elas têm esse porte. Depois disso, eu acabei lendo outras coisas, que quando a gente deixa de ficar no operacional, quando a gente esquece algumas coisas, porque tu não participa daquilo, e pelo porte do meu negócio,
eu vou acabar falhando, né? E daí analisei que faz sentido. O porto do meu negócio me permite eu estar nesses lugares, fazer essas atividades e acompanhar isso. Eu acho que não sobrecarrega a minha rotina, né? De uma forma super tranquila, assim, de eu olhar que eu tô cuidando dele. Sabe? Eu tô vendo assim. Porque se eu começar a entrar naquela ideia assim que eu tenho que ficar só no estratégico e esquecer o restante, eu acho que aí a gente vai perder algumas coisas. Ângela, você tocou num assunto muito delicado para qualquer empresa que trabalha com criatividade. Seja ela uma agência, seja ela uma empresa como a Una. Em que momento, e isso aí é um curso de gestão, em que momento você sai como empresário do operacional e vai para a gestão? Aí tinha lá momentos num quadro. Ângela, eu não sei se eu ainda estou maduro para isso, mas todos os dias eu tenho mais certeza que se numa empresa, nos moldes que eu tenho hoje, e acredito que tu tem também, se eu sair do operacional, ou pelo menos deixar de equilibrar operacional e gestão para ficar só na gestão, eu vou perder todos os meus clientes. E eu acho que isso o nosso negócio, ele não permite que a gente saia, a não ser que a gente consiga transmitir para as pessoas que trabalham com a gente, com o nosso time, 100% do que está na nossa cabeça criativa. E eu acho que isso é difícil. Depende assim, Anderson, o que eu vejo. Se tu pegar alguém que vai te dar uma assessoria, tu vai ouvir muitas opiniões, entendeu? E nesse processo todo da Una, eu percebi assim que vários consultores passaram pela empresa de todas as áreas. A gente sempre ouviu tudo, várias coisas a gente implementou, né? A gente implementou tudo que pôde, assim, do que veio. Mas eu vejo assim que tem coisas que elas estão ali na estrutura do negócio e não é que eu não quero mudar. Mas assim, não tem porquê hoje eu contratar alguém específico para passadoria, por exemplo, né? E eu gostaria muito de estar fazendo isso, de estar abrindo mais uma vaga de trabalho dentro da empresa. Mas eu tenho que analisar como que a empresa está funcionando, como que está o comercial da empresa. Então, o maior desafio nosso hoje, ele é o comercial, porque nós estamos com uma deficiência bem grande em formação de pessoas para a área de vendas com um olhar comercial que entenda o cliente hoje, que é um cliente que ele tem ido para a internet, falar na área de vestuário, comprar tipo vestuário nessas redes, né, que são nas fast fashion estrangeira, nem vou usar nomes aqui, né. Mas aqui não tem filtro, se quiser falar, pode mas, por falar. exemplo, assim, né, porque eu não quero reforçar eles, né? Quero falar da Una, reforçar do pequeno negócio, que é o outro lado da balança que eu falei antes. E, por exemplo, eu recebi uma cliente, várias, inclusive, que elas mandam prints e tal, de vestidos que elas veem, printam dessas redes e tal. E daí eu fico pensando assim, como é que a gente vai lidar com isso e falar sobre isso como Una, como pequeno negócio, como varejo na própria cidade, que nós temos que articular um olhar diferente para o varejo dentro de Frederico, sabe? E é um desafio que a gente tem. E talvez isso não vai ser da forma que nós estamos tratando hoje. A venda, o olhar que a gente tem para o cliente. Então, quando o cliente chega lá também, eu penso assim, o que eu posso fazer para ele que essa cliente vai ser impactada com aquilo. Então, tem vários relatos hoje que a gente tem clientes nossos que elas falam muito da experiência do provador conosco, dentro do provador, com assessoria, com como coordenar as peças, desde o ajuste que a gente sugere, toda aquela vivência que ela tem ali dentro de pensar que ela pode misturar aqueles itens com o que ela já tem em casa, de uma forma que ela não tinha pensado, sabe? E até na nossa comunicação, eu tô fazendo, por exemplo, agora nesses dias, a gente tá fazendo umas lives que são lives catálogo de peças que são peças que são no finalzinho de grade, peças que elas não vão se repetir mais nas araras, né? Porque a gente vai trocar as peças da temporada. Então, eu não estou fazendo a live só para vender a peça, a gente está falando sobre a peça, mas de como usar, como aproveitar e até com cuidado, porque aquela peça não pode ser jogada fora ali, né? É uma peça que a gente sabe que a gente escolheu bem o tecido, que ela está com um bom acabamento. E isso é uma entrega que talvez é uma preocupação que a gente tem tido, mas a cliente não percebe, ela vai ficando subliminar ali, né, na conversa, ou no momento da live, ou na comunicação ali da rede social, ou do próprio WhatsApp, de tudo, né?
quando a cliente pede informação. E eu vejo que isso é um diferencial. Ele tem um peso, sabe? E é difícil mesmo as pessoas perceberem isso, né? Que quando você quer transmitir isso para as pessoas, né? É difícil. Aí você falou um pouco agora na questão de venda, me abriu a brecha aqui para uma pergunta, né? Porque virou obrigação a gente ter que produzir conteúdo, porque a gente está vivendo uma era muito diferente do que era lá no passado, quando a marca nasceu, onde era mais material físico, enfim, e hoje o digital ele está ali e todos os dias a gente tem que estar trabalhando, né? Mas nesse cenário que a Una, ela viveu esses dois momentos, né? Viveu lá do jornal, do impresso, enfim, e agora para o digital. O que mais se desafia nessa produção de conteúdo aí? Eu vou falar da Ângela com isso, primeiro, para a gente iniciar o ganchinho. Eu tinha dificuldade de falar ao telefone, quando o telefone era discado, tá? Eu fui uma menina que ficava vermelha para falar em público, então eu tenho comigo assim, se desafia a fazer sempre aquilo que tu tem medo, que tu se sente desconfortável, então foi uma superação, né? E chegou um momento que eu vejo que esse momento ele se intensificou muito pós-pandemia, né? Porque antes eu resistia ainda mais. Porque antes a gente fazia ensaio fotográfico e tal. E eu sempre tive resistência com redes e sigo tendo resistência e sendo muito crítica com as Big Techs, porque eu vejo assim que nós estamos tipo com os flancos abertos assim enquanto nação, né? Porque eles controlam tudo, nós temos dados em nuvem, nós temos nossas informações pessoais em nuvem, isso não tem preço para eles, porque eles não estão pagando por essas informações. Nós temos os dados das nossas empresas, dos nossos clientes, das nossas comunidades de seguidores, né, de fãs, de apoiadores, tudo ali, né? E isso é muito sério, isso não está sendo conversado como sociedade mesmo, a gente não tem maturidade para conversar sobre isso, né? E então, depois desse bolo que eu fiz agora, assim, né, para responder, chegou um momento, tipo assim, eu tenho uma equipe pequena, nem todas as pessoas da minha equipe têm aquela facilidade, também essa destreza para ir na frente de áudio, fazer áudio, fazer vídeo, né, e tal. A gente precisa de equipamentos, tu trabalha com isso aqui, Anderson, tu sabe que para ter uma resolução legal, né, tu precisa investir em tecnologia, e eu sou meio resistente a isso também. Fato que hoje eu tenho o iPhone 8 Plus e tenho que atualizar ele e sei que preciso melhorar ele. Então tenho um tripé profissional, mas daí o suporte não tá tão bom. Esse dia caiu numa live, aquele entendeu, né? E tô falando da realidade aqui, porque tem que falar a realidade do pequeno negócio. Mas uma coisa que nos sustenta é o seguinte, tipo, o que eu sempre parei para pensar? Faz com aquilo que tu tem, como tu pode ir agora, não espere estar pronto. Produto mínimo viável. Porque você não está pronto como pessoa, tu não está pronto como profissional e tu não está pronto às vezes como produto. Essa é a realidade. Mas se tu esperar ficar pronto, tu vai ficar velho, vai morrer e outro vai estar pronto, aliás, quem não está pronto vai estar vendendo antes de você e vai estar fazendo. Então chegou um momento que eu não tive escolha. A primeira delas foi virar uma das modelos de prova da empresa. Então eu sou modelo de prova. Eu tenho vestido no tamanho 40-42, na parte de cima um pouquinho menos, né, que sou um pouquinho menor na parte do tronco, e eu provo tudo que é produzido lá dentro. Porém, o que acontece? Faz a foto do produto, só que nem sempre dá pra fazer uma foto de produto legal para lançar e tal. Chama uma influencer, alguém mas nem sempre a pessoa que vai ser chamada, ela tem a silhueta da cliente ou das peças que estão prontas para provar. Não é que a gente não quer chamar, mas ele tem que chamar pessoa, tem que chamar um fotógrafo, tem que chamar maquiador, cabeleireiro, tudo isso dá custo. Não é que eu não quero chamar o profissional. Mudar daqui a pouco a produção também para servir com aquela pessoa. Sabe, eu gostaria de chamar todo esse staff, né, para fazer alguém da publicidade, criar uma campanha. É maravilhoso isso. Isso é incrível, porque é isso que é ensinado na metodologia, né? Quando tu vai fazer o lançamento do produto, de uma cápsula, de uma coleção. Mas para nós, enquanto negócio, quando tu vai olhar custo, é inviável. Sim. Daí vai lá a bonita da Ângela, eu falo bonita, né? Na frente da câmera, não dá para ter vergonha. Fez depilação, fez unha, fez cabelo, maquiagem, tinha uma época que tinha um monte de noia. Chegou um momento que eu parei de ter noia. Faz como dá.
tá? E a mulher real lá, de fato, na frente da câmera. Eu acredito que tem clientes que tenham amado, mas tem uma galera que eu tenho certeza que nos bastidores, né? Ó, malhando e criticando. Por quê? Daí agora vamos entrar num outro assunto que para completar a tua resposta, tá? Porque o corpo da mulher, ele está sempre em avaliação, né? Ou tu tá nova demais, tu tá magra demais, tu tá com cabelo branco demais, tu tá velha demais, tá se exibindo. Mas aí, o que que eu fiz, Anderson? Primeira coisa, o meu negócio só vai funcionar se eu vender. Claro. Tá? E graças às minhas clientes, né? 15 de março foi dia da cliente, então, graças às clientes da Una, a gente tem se mantido fazendo isso, tá? Eu perdi muito medo de câmera, assim, a vergonha e tal, e temos feito. Muitas vezes na exaustão, muitas vezes não estando afim, muitas vezes não estando legal comigo mesma, sabe? Porque nem sempre eu tô legal. Sim. Tem vezes que a gente tá indisposta, a gente não tá bem. E fiz. E é isso que nos trouxe até aqui. Ângela, são desafios, né, que aparecem no dia a dia, mas você encarou esses desafios. Você tocou um pouquinho no assunto que eu quero entrar depois, mais no final, né, que é sobre a mulher, mas já deu um bom spoiler aí, que é porque que você também tem essas clientes que te mantêm, porque que elas são fiéis, porque a marca entende elas. Eu acho que isso é muito importante também. Ângela, vamos falar um pouquinho aqui da nossa cidade, de Frederico, ou até podemos ampliar mais, porque Frederico é um polo, né? Eu acho que quando a gente fala Frederico, a gente está falando aqui 11, 15 municípios aqui em volta, né, como um polo. E qual é que é a importância de consumir moda feita aqui na nossa cidade ou na nossa região para as tuas clientes, de fato? Eu vou falar agora de desenvolvimento regional, matriz produtiva. Vamos lá. Isso. E o que eu vejo, tá? Nós precisamos, eu vou falar da ambiência nossa, nós precisamos criar uma estrutura que pense em desenvolvimento, além, tá? E independente de qualquer gestão, que seja nacional, estadual ou municipais, vou falar dos municípios da região. E essa conversa, ela precisa estar no banco, assim, na mesa, no carteado, nas rodas de comadre, nas conversas. E isso nunca esteve como desenvolvimento de região desde a colonização da nossa região. De uma forma madura, porque se a gente for estudar assim, como que a BR-386 veio para cá? Tem uma história. Algumas pessoas sentaram em volta de uma mesa, conversaram e fizeram isso acontecer. Né? Mas isso, quanto mais socializado for, com um número maior de pessoas, mais pessoas vão se ambientando com esses cenários e tomadas de decisão, pensando com esse olhar. Né? E nós temos uma dificuldade muito grande aqui, que é uma dificuldade industrial. Agora eu vou falar pensamento de indústria, tá? E indústria, nós não vamos ter uma estrutura industrial na nossa região e uma maturidade de profissionais que entendam esses cenários, porque isso também vai impactar na questão criativa, no desenvolvimento de cadeias produtivas que possam dar sustentação, né, para empresas maiores e menores, que elas vão se criando no meio de um ambiente, sem a gente olhar para isso de uma forma madura. E na questão da confecção, eu digo para vocês assim, ó, é ficar trabalhando no escuro, porque nós não estamos desenvolvendo profissionais, nós não temos olhar para isso, e são profissionais de toda uma cadeia, não é só a costureira, tá? Porque a costureira, ela é uma das profissionais muito importantes, né? E quanto mais ela tiver capacitação, quanto mais ela tiver reconhecimento, quanto mais ela for formada nesse cenário, mais entrega ela vai fazer. Ela não pode ser um bonequinho lá só que vai colocando o tecido na máquina, sabe? Ela precisa pensar, entender a estrutura da peça e tal, porque é isso que vai fazer com que a gente gere um produto legal. Mas tem uma cadeia, né, de pessoas. Tudo isso. E não tem esse olhar. Então eu vou deixar assim registrado aqui nesse espaço, Anderson, vou aproveitar esse espaço para dizer como que nós somos deficientes, porque nós não sentamos, não conversamos, não estruturamos, perdemos estruturas que muitas vezes elas já existem aqui,
porque a gente não para ver o desenvolvimento de fato. Né? E isso é muito sério. E isso, se você for olhar, vai entrar no metal mecânico também, vai entrar na marcenaria, vai entrar em vários outros cenários. Porque a gente não conversa sobre isso. Nós não falamos em Senai na região de Frederico Westphalen, com os outros municípios, né? Porque é ele que é um dos principais assim, fomentadores disso, para a gente pensar pensamento industrial aqui. Deixa eu te perguntar, tu acha que isso é um problema cultural, talvez, que nós temos nessa nossa região? Eu digo que é cultural, é por falta de vontade política, muito por falta de vontade política, por falta de articulação, falta de pensamento maior, né? Porque parece assim que cada um puxa para um ladinho e até da gente ver o mundo com um universo de possibilidades em volta de nós. Ah, porque nós somos da região do Médio Alto Uruguai, porque nós somos, a região é assim, um assado, sabe? Mas o que nós podemos potencializar no setor primário, né? Que talvez a gente está deixando de fazer, inclusive na parte de industrialização. O que nós podemos potencializar no setor de serviços, que está aí, mas que ele poderia entregar muito mais do que ele está entregando, e nessa parte da indústria, assim, que a gente está nanico. Verdade. A gente não está avançando nisso. E assim, os cenários que a gente tem hoje, eles são cenários que eles estão exigindo o quê? Tomada de consciência e ação. Não dá para ficar esperando. Né? Mas aí, o que a UNA vai fazer? Nós, enquanto pequeno negócio, a gente está se adaptando. Estamos nadando. É nadando contra a maré, no oceano vermelho, tá? Que ele está invadido por tudo esse comércio aí, que é um comércio... Ele é canibal, ele não te dá sossego. É nesse cenário que a gente se encontra. Só que eu tô falando por mim. Agora, quantas outras empresas por trás aqui que poderiam estar dizendo a mesma coisa? Quem que tá ouvindo isso, Anderson? É sério isso? É sério demais. E todos estão sabendo, né, Ângela? Acho que o empresário tá sabendo, mas não encosta um no outro, não... Acho que o problema mesmo é você refletir muito bem aí essa questão. Ângela, vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui, vamos fazer um comercial no livro, depois nós vamos para um outro bloco. Viu? Só deixa eu fazer uma coisa. Pode fazer, que eu agora é comigo aqui, ó. Tá. A câmera tá em mim aí, ó. Tá. A Ângela vai dar um telefonema no meio do podcast, isso vai estar gravado. Pessoal, vou fazer um comercialzinho aqui do livro Tudo é Mentira, é Tudo. É um livro 100% analógico, tá? Aonde não só você, criativo, publicitário, da área de agência de publicidades, enfim, mas de qualquer ramo pode ler ele e aguçar a sua criatividade. Tem alguns passos aqui, bem bacana no livro aí, que são métodos que eu criei para você... seguir como um guia criativo, né? Até tem aqui, ó, Tudo é Mentira, é Tudo. O guia criativo das verdades reinventadas. Tem histórias bem divertidas aqui sobre o meu trabalho, sobre todos os anos que eu tô envolvido aqui com essa área de publicidade aqui. Só passar para a Ângela pegar. O livro não foi lançado ainda, né? Mas eu já vou fazendo o comercial dele, porque em breve aí nós estamos vendo a editora e vamos lançar o livro. A Ângela me trouxe aqui uma revista muito legal, tá? Não vai dar para vocês verem aqui, mas bem fotografada aqui por um cara que é o Daniel Trento, muito legal. Eu já vou fazer uma pergunta aqui, Ângela. Eu ganhei um presente aqui da Ângela, ó. Olha, um bambu cultivado por ti mesmo, né, Ângela? O bambu. Esse bambu vai me acompanhar nos podcasts aqui, ó. E com gratitude aqui. Tem mais uma história lá sobre o dente de leão. Depois eu vou ler com calma para também ativar as minhas memórias sobre o tempo da criação da marca, que foi bem legal. Eu quero te fazer uma pergunta aqui já, Ângela, mas primeiro quero, lembrando e vendo esses materiais, enfim, quero perguntar do Rafa. O Rafa trabalha contigo até hoje, né? O Rafa Francisquete, que estava aqui, era jornal aqui em Frederico, acho que está agora em Porto Alegre. O Cássio trabalhava comigo, em outra agência.
E ele que fez esse contato nosso de novo aí para você estar aí. Sim. Como é que é trabalhar com o Rafa aí? Uhum. É uma das coisas que a gente sempre cuidou como negócio é sempre estar assessorado assim, por alguém da comunicação, né? Alguém com um olhar especial, o fato que tu foi o responsável pela criação da marca, né? E a gente foi evoluindo, então a gente teve experiências com a agência, enfim, teve um período que a gente teve estagiários da comunicação em loco dentro da empresa, foram experiências bem positivas também. E logo pós-pandemia, então, como eu conheci o Rafa, né, do jornal e ele estava em período de formação e a gente sempre trocava ideia, chegou um momento que eu disse para ele, Rafa, o que tu acha de fazer um trabalho conosco à distância? Só que a gente não sabia se ia funcionar e, enfim, funcionou. Ele já mudou de cidade, né? Hoje ele está em Porto Alegre e tem funcionado legal, assim. Né? A gente tem vários braços, né, dentro da UNA, porque é a escola, a Ecole Una, o Una Atelier e a nossa loja. Nem tudo a gente tem conseguido dar conta, assim, mas pós-pandemia, eu foquei muito na loja, muito em desenvolvimento de produto, é uma das coisas que eu mais tenho feito, assim, então não tenho circulado tanto, porque eu tenho focado nisso ali, isso vai ter que dar certo. E esse é um ano muito especial, porque eu digo assim, que esse ano tem que dar um pulo. Eu não quero saber se o cenário externo tá bom ou não. E o Rafa sabe disso, né? Ele sabe disso aí. Então a gente tem conversado muito sobre essas coisas e estamos trabalhando, tá? Funciona. É legal porque eu vejo que eu consigo entender ele me entende. Tem dias que eu dou uma xingada, que eu fico meio puta ali com as coisas, né? Ele também. Daí quando ele vê que eu não tô legal, ele diz, ele vem de outra forma falando, mas tá funcionando. É o que importa. O Rafa ele é fantástico, assim, ó. Um abraço aí, um beijo pra ti, Rafa, pro Cássio aí. Eu vou fazer outra pergunta, mas enquanto você falava, eu lembrei, nem vamos continuar nesse assunto, mas eu lembrei que um dia você chegou com uma ideia pra mim. Nós tínhamos uma campanha, não lembro agora o nome da campanha, mas aí você queria um unicórnio. Sim. Meu Deus. Gente, o Photoshop ele funcionava com uma manivela na época, assim, e tinha que pegar um cavalo, nós fotografamos. Foi o menino do Bizelo, eu acho que estava fazendo fotos, ele foi fazer as fotos, ficou muito legais as fotos, mas aí eu tinha que botar, aquele cavalo tinha que virar Sim. Ficou bem legal também, fomos na campeira, assim, só... Isso, era uma égua do seu Rui, né? Eu não do seu Rui Volks fez isso, ele emprestou a égua, a Gabi Zanella foi a nossa modelo, e era uma inspiração meio deusa celta, assim. Uma coisa bem Wicca, bem legal. E apareceu a cachorra. Eu tenho a foto. Aquele ensaio ficou incrível. Sim. Tudo deu certo, assim, porque apareceu a cachorra no cenário lá, tudo direitinho. Tinha o cajado, né, que é um material que o meu pai tinha dado ali. Capa. E então, Anderson, eu tenho essas memórias, assim, de coisas, de tudo que a gente fez, dos eventos da UNA, tudo que a gente fez, tudo superou as expectativas, né? Porque a gente conseguiu fazer tudo de uma melhor forma possível, assim. Cara, foi muito legal, foi muito legal. Ângela, me conta essa história aí, um susto de uma cliente aí que achou que vocês tinham trocado a cor do vestido. Isso aconteceu há 10 anos. Ontem até eu me certifiquei isso. É uma formanda. Naquela época, assim, as resoluções das câmeras dos celulares não eram boas, né? E eu lembro que eu acho que ela foi na empresa, a gente definiu tudo direitinho e ela pediu uma foto do tecido. E as gurias da equipe enviaram para ela. Só que assim, foi enviado acho que no final da tarde e ela ficou a noite inteira surtada, porque não era a cor do vestido, né? No outro dia ela não pôde ir verificar se era a cor de fato. Eu respondi ela, eu disse que era a cor. E ela continuou muito preocupada, né? Imagina, era um momento assim muito sonhado, porque a grande maioria das peças de formanda são os primeiros vestidos longos de uma cliente, né? Mas eu também tinha uma leitura, tipo, sem aquela preocupação assim que tinha sido um ato falho nosso como equipe, e realmente não tinha sido. Mas eu não me preocupei assim, eu pensei, o tecido tá separado, tá tudo certo. Só que assim, ela veio, né? E provou e chegou a ficar na dúvida, até que eu mostrei para ela, disse, é essa cor e tal, na luz do dia, porque daí eu acho que eu tinha atendido ela no final de tarde, já era outra cor, com iluminação da sala, muda, né? Sabe? Muda.
Só que esse fato, assim, como ele gerou estresse, né? E mobilizou toda a equipe, ele no final virou uma grande piada, assim, e uma brincadeira, porque até hoje ela é nossa cliente, é uma cliente, assim, que a gente tem um carinho enorme por ela, e ela lembra disso. Uhum. E a partir disso a gente tomou alguns cuidados, tipo, de tirar a amostrinha do tecido, entregar para cliente, colar a amostra do tecido na ficha de produção, sabe? Então é uma história que eu sempre lembro, assim, de quanto a tecnologia evoluiu, porque hoje tu consegue até tirar uma foto verídica, assim, do tom da peça, né, do vestido. Mas ainda assim, de vez em quando, sai ainda diferente. assim, mas a gente melhorou um monte, né? Uhum. Então foi uma experiência, assim, que nos despertou para várias situações, que mobilizou todo mundo e gerou desconforto na cliente, que a gente conseguiu resolver, né, e manter ela conosco até agora. Fica engraçado depois, mas imagina a tensão no momento, né? Mas teve muitas outras também. Então, assim, essa foi uma, assim, que eu vejo que dá para contar aqui. Se ela vê a gente falando, ela vai lembrar, dizer, bah, Ângela, eu virei história agora. Mas que legal, que legal. E legal é saber também que a marca aprendeu, né, com isso também, de já pegar alguns detalhes. A edição, nós temos que, não é nos proteger, né, mas garantir algumas situações. É o aprendizado. Aqui, né, o que a gente pode aprender com isso, né, e melhorar. É essa a ideia. Fantástico. Ângela, para a gente ir então, para a gente ir se encaminhando aqui para a parte final do nosso podcast, eu não tenho como não tocar nesse assunto, você deu um spoiler antes, mas como o feminismo encontra a moda na Una Maison hoje? Eu parto de uma explicação bem simples, assim, porque essa palavra é um palavrão, né? Ela não é uma palavrinha. E em Frederico ela é um palavrão, como na grande parte do mundo ela é um palavrão. Acontece que eu gosto muito dela, porque ela também me trouxe até aqui. E de forma inconsciente, como várias mulheres hoje se dizem não feministas, e essa palavra e o sentido dela tem trazido elas pro protagonismo da vida delas. Mesmo elas negando e elas não sabendo que é isso que está por trás. Tá? Porque essa é uma grande verdade. Então, eu adoro esse palavrão porque é um palavrão que eu gosto de usar, muitas vezes sem falar ele, porque ele deixa muita gente desconfortável, né? Coçando na cadeira. E é uma palavra que ela tem me fortalecido muito, porque eu sei do sentido dela e de toda a história dela, e ainda tenho aprendido muito com ela, porque eu tenho que me desconstruir todo dia, porque a estrutura onde eu vivo e o mundo onde eu vivo tem mexido muito comigo. E não poderia ser diferente com o meu negócio, porque o meu negócio, de certa forma, ele é uma extensão do meu fazer, né? Do meu viver também. Então, dentro da empresa, a gente vive isso de uma forma assim, quando eu entendo o corpo da mulher, porque eu vejo que o corpo da mulher não é problema. Porque para o mundo, o corpo da mulher é um problema e é um objeto de mercado. Né? Então, quando eu opero uma construção de uma roupa, e vocês vão dizer, mas a Ângela está falando isso, mas ela vende vestuário, ela vende um produto para a mulher. Mas eu trabalho toda uma questão de compra consciente, porque eu respeito o dinheiro das minhas clientes, que eu vejo que é uma energia de vida que elas colocaram ali para ter aquele recurso, né? E que elas possam comprar algo e adquirir algo que seja respeitado ali. Então é todo dia. Quando eu penso numa roupa, eu penso, por que eu estou fazendo essa peça e o que essa peça vai entregar para essa cliente? Né? O que ela vai trazer na imagem dela, que mensagem ela vai entregar quando ela vestir esse item. E eu vejo que nesse sentido eu tenho posto em prática, então, isso com a nossa equipe também, quando eu entendo cada uma lá dentro, né? Cada uma das mulheres que estão lá, eu vejo a singularidade de cada uma, da vida de cada uma, eu estou praticando isso também. Quando eu respeito a forma da vida, né, que está se expressando ali dentro, inclusive em não jogar resíduos no meio ambiente, eu estou impactando, de certa forma, e melhorando a vida de pessoas, né? E essas pessoas, todas elas têm uma mulher ao lado delas, elas foram geradas por mulheres, né? Então, assim, eu sei que esse é um assunto que ele é mal debatido e mal estudado, mal compreendido, mas nós somos responsáveis por mudar essa realidade. Nós precisamos criar também uma ambiência para que isso seja legal. E dentro da UNA a gente tem feito muito esse exercício, assim, então
Quando eu falei que 2018 e 2019 a gente estava assim numa velocidade, a gente fazia roda de mulher lá dentro, a gente conversava sobre muitos assuntos. Tudo isso está salvo, se eu não me engano, nos destaques do nosso Instagram da loja. Tem lá. A gente debateu tudo, sobre até o impacto das mídias sociais e de ficar tempos online. Tudo isso em 2019, Anderson. Sabe? Conversamos sobre negócios, sobre detox digital, todos esses temas lá, esses temas. E a gente sentava em almofada, num círculo e conversava. A gente já fez leitura de livro lá dentro, né? Muita conversa bacana acontece dentro do provador com as mulheres. E elas não vão lá para conversar sobre o vestido. Quando vem, a gente está conversando sobre outra coisa, né? Então eu vejo que o feminismo, que é esse palavrão, né? Que todo mundo tem medo, assim, né? Todo mundo não, uma grande parte das pessoas tem medo. Ele está muito acomodado lá dentro e se sentindo em casa. Ele está à vontade. Ângela, sabe o que tu trouxe aqui? Até na hora eu me surpreendi. O feminismo é um palavrão no sentido pejorativo, né? E olha o que eu compreendi durante a tua fala. Palavrão no sentido aumentativo da mulher. É. Então, Ângela, eu vou te fazer uma última pergunta e depois quero te dar um abraço. Qual é o teu sonho? O meu sonho é que eu possa viver mais aquilo que eu gosto. E que eu gosto de fazer agora. Porque o que eu gostava de fazer ontem eu não quero mais. Eu já vivi, ou eu consegui o que eu consegui, mas hoje eu já quero fazer outras coisas. Então eu quero exercitar mais isso, o meu querer do momento, o meu olhar do momento, a minha leitura do momento, sabe? Curtir a música que me bateu hoje ali, que eu ouvi, eu quero ouvir ela de novo. Uma leitura que eu quero recapitular ela. Por exemplo, tô morta de vontade de ler isso aqui, ó. Sabe? Então essas coisas, assim, Anderson, elas têm mexido muito comigo. Isso que me faz eu me sentir viva, sabe? E eu acho que o sonho de uma pessoa tem muito a ver com aquilo que faz ela se sentir viva, tá? Quero fazer coisas que eu me sinta viva, de verdade, né? Que eu tô vivendo agora. Porque eu não vi passar 50 anos. Passou voando. Eu trabalhei, eu conheci pessoas, né? No tempo que eu fui professora, assim, eu acho que eu impactei positivamente muito, muito. Eu acredito nisso, porque eu tenho encontrado muitos alunos e alunas que dizem, oi, prof, e tal, de forma positiva, né? Eu quero agora fazer mais aquilo, né, que eu tenho vontade de fazer. Porque a vida passa muito rápido e é uma mensagem que está valendo para todo mundo, então vamos viver o instante e fazer com que ele faça mais sentido para nós. Baita sonho. Um beijo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Rafa pela ponte, tá? E desejar que você tenha muito sucesso aqui, tá? Com a tua equipe.